Cira Brito Bezerra, a dama sertaneja que enfrentou o cangaço. Viúva do coronel João Bezerra, oficial da Polícia Militar de Alagoas, que com sua volante, em combate na Grota de Angicos, no estado de Sergipe, no dia 28 de junho de 1938, deu fim a Maria Bonita, Lampião e mais 9 cangaceiros. Eu nasci numa cidade onde as estrelas se refletem mais. As montanhas escurecem a cidade. Nascida no dia 12 de março de 1915, na cidade de Piranhas, estado de Alagoas. Quando eu nasci, meu marido estava numa farra em Canindé com o papai. Papai olhou para Bezerra e disse: Bezerra, por que você não casa? Você já está velho, está uma peste. Não sabia ele que depois daquela filha que tinha nascido ia ser a esposa de Bezerra. Imagina só, muito cedo, pai nosso, meu avô, me sequestrou, levou para Piré, para casa dele. Aí eu fiquei até quando casei. Infância e adolescência. Sonhadora, olhar romântico e pensamento nas estrelas. Lá, na margem do São Francisco, tinha turmas lindas. Hoje não tem mais. Eu treinei muito lá na igreja. Minha tia era zeladora. E então eu ia com minha tia, mas eu ia para até lá. No altar do Coração de Jesus tinha uma miniatura de um carneiro. Eu gostava de me sentar debaixo do altar, acariciando o carneiro. Tinha às vezes que eu ia para Girimum. Girimum era a fazenda de papai, no estado de Sergipe, na margem do rio, onde tinha as dunas que eu falei, que eu rolava nas dunas. Eu fui muito treloso. Na casa do Pai Nosso, entre uma casa e outra, tinha uma passagem que a gente chamava o beco. Eu gostava muito de ir ali para o beco, correr e brincar. E quando chovia, eu queria tomar banho de chuva nas bicas das casas. Era muito bom. O encontro com Bezerra. O namoro e o casamento. Certa vez eu estava na calçada, brincando de bonecas, quando um soldado disse assim: menina, cadê sua tia? Cadê Dona Zezé? Eu disse: minha tia está aí. Ele disse: venha que eu quero falar com ela. Eu disse: a porta está fechada. Ele disse: mas deixa que eu lhe subo na janela. Aí me pegou pela cintura e botou em cima da janela da casa da tia Zezé. Eu pulei para dentro, chamar a tia Zezé. De outra vez, ele chegou na casa do Pai Nosso, me chamou e pediu água. Eu fui e disse: minha avó, aí tem um soldado antipático, está pedindo água. Aí minha avó mandou levar água para ele. Esse soldado era Bezerra, mas eu só chamava ele de soldado, porque ele estava fardado, né? Até que o tempo passou e ele me pediu em casamento ao meu avô. O Pai Nosso me chamou e disse: Cira, o tenente está pedindo você em casamento. Você quer? Eu disse: quero.
Sem refletir, não pensei, imediatamente disse quero. Aí Pai Nosso disse, Ave Maria, ela não deixou não eu terminar a frase. Foi assim que eu noivei com o Bezerra e foi assim que eu namorei com ele. Eu não sabia o que era namorar. Foi uma festa tão grande. Muita gente, muitos convidados. Bezerra também tinha muitos amigos, colegas, né? E foram todos. Depois de enfeitarem a boneca, eu não sei lhe dizer como eu me sentia. Era um sentimento que ninguém pode descrever. Houve o casamento, eu voltei para a casa de Pai Nosso. Bezerra foi com os amigos para a fazenda de papai, que era onde papai morava, e meu avô, Pai Nosso, não me deixou ir. Eu fiquei em casa com as tias e a avó. E então a festa foi lá na fazenda. Eu fiquei só sonhando. Sua família? Eu tive 5 filhos. Deus quis levar 2, fiquei com 3. Salete, Valdeci e Paulo. Salete tem 2 filhos, Luiz Antônio e Isabel. Valdeci tem 5 filhos, Rosinete, Júnior, Rosângela, Henrique e João. Paulo tem 3 filhos, Paulo Roberto, Rian Roberto e Bena Roberto. O primeiro encontro com Lampião? Eu era muito pequena. Pequena não, eu já montava a cavalo. E eu gostava muito de fugir da fazenda do meu avô para outras fazendas que tinham por perto. E certa vez eu fugi e fui para a fazenda Pouso. Quando eu cheguei lá, estava uma festa. Muita gente dançando chachado, tocando sanfona. Eu me aproximei e fiquei olhando, eu nunca tinha visto. Quando um cidadão chegou junto de mim e disse, vai embora, menina. Eu olhei para ele muito admirada. Um estranho vim mandar a neta do coronel Antônio José de Brito ir embora. Eu olhei para ele e disse, eu não vou não. Ele então bateu com a chibata no meu cavalo. O cavalo disparou, minha menina, numa carreira, quase voando. Eu olhava para a vegetação verde, eram 2 faixas verdes, de um lado e de outro. Quando eu cheguei na fazenda do Pai Nosso, ele disse, menina, você entre para apanhar. Eu disse, depois de um susto desse, eu ainda vou apanhar? Mas ele desceu, eu disse, e entrei. Sabe? No dia seguinte, meu avô recebeu um bilhete de Lampião, dizendo que meu avô não me deixasse andar sozinha. Enquanto eu encontrasse ele, tudo bem, mas ele não garantia pelos outros cangaceiros. A minha filha, meu medo foi aí. Saber que eu tinha estado com o Lampião, com por isso, que tinha obedecido às ordens de Lampião. A tentativa de sequestro? No dia que os cangaceiros, os 3 grupos, Curisco, Virgínio e Gato, foram a Piranhas me buscar.
Eles pensavam de não encontrar reação. Mas eu e o povo de Piranhas reagimos até de revólver. Eu vi um tiro que eles na entrada da cidade atiraram. Eu pensei que fosse Bezerra. Mas saí correndo para a calçada. Quando eu cheguei na calçada, uma prima minha disse: Cira, entre, que são os cangaceiros. Mas um cangaceiro estava emboscado por trás do pé de gameleiro. Era um gameleiro que tinha em frente de nossa casa. Aliás, da casa de Pai Nosso. Eu vi o cangaceiro, então eu entrei recuando, fazendo como caranguejo, que anda de costas, né? Eu, com medo dos cangaceiros, andei de costas. Entrei em casa. Não pude fechar a casa, que gritaram: não feche que morre. Eu então fui para a janela e apanhei um rifle que tinha junto da janela. Um rifle surdo. Conhece? Esse rifle detona e você não escuta. Depois, um cidadão atirou da serra para dentro da cidade. Eles então atribuíram que aquele tiro que vinha de fora era Bezerra que vinha chegando. Aí correram, fugiram. Os regressos da Volante. Voltava das campanhas, como eu chamava. Era uma coisa gostosa, que não tinha tempo nem de cicatrizar os espinhos de mandacaru, de quixabeira. Era eu quem tirava. Ele chegava, dizia: se prepare para tirar os espinhos, tem espinho até na cabeça. Aí eu ia tirar os espinhos, e às vezes eu não tirava só deles. Os soldados também: dona Cira, aqui tem um espinho, tira aqui. E botavam aqueles pés de chulé no meu colo para tirar os espinhos. E eu fazia. Era os pés forrados. Eles quebravam o pé de mandacaru com o pé. Você sabe o que é que mandacaru, não sabe? Você já pensou o que é pisar no mandacaru para quebrar? Eles faziam isso, soldados de Bezerra. E Bezerra sendo mais exagerado, porque queria dar o exemplo aos soldados. Eles chegavam com as pernas todas riscadas, cortadas, furadas pelo mandacaru, xique-xique, macambira e outros cactos de que é forrado o sertão. Eu ficava numa ansiedade de louco. A morte dos cangaceiros. Como amanheceu o dia que Bezerra esperou tanto. Bezerra foi em busca de Lampião, na gruta de Angico, porque um cidadão avisou para ele que Lampião estava em determinado lugar. Bezerra então juntou os soldados, convidou o tenente Ferreira para complementar a tropa e seguiram. E eu fiquei ansiosa. À tardezinha, mais ou menos 4 horas da tarde, eu vi surgir lá na... eu chamo a esquina de Lampião. Foi onde ele surgiu. Onde surgiu a canoa trazendo Bezerra, né? Mas quando eu avistei, eu pensei que era Lampião. Porque Bezerra tinha recebido o aviso que Lampião estava perto.
E ele seguiu para o local que foi dito que o Lampião estava. Mas depois que Bezerra saiu, chegou um senhor, um matuto, um sertanejo. Disse: Dona Círia, Lampião está aqui perto da senhora. Eu disse: não diga isso, porque Bezerra foi para lugar tal. Porque foi avisado que Lampião estava lá. Disse: não, ele está aqui em Angico, com todo o grupo reunido, porque eles vão atacar a cidade de Caruaru. Eu imediatamente chamei uma pessoa para um portador e mandei redigir o telegrama. Eu redigi, aliás. Venha urgente, garrote no pasto. Era um código que nós tínhamos para dizer onde o garrote estava. Garrote era Lampião. Que garrote, hein? Logo ele chegou, que ele estava em Delmiro Gouveia, bem perto de Piranhas. Quando ele chegou, eu disse a ele: por que a gente não dizia às pessoas quem foram? Para que não fosse descoberto os nossos coiteiros, porque havia os coiteiros de Lampião e havia os coiteiros da polícia. E esse senhor que era coiteiro da polícia disse que Lampião estava na grota de Angico. Ele juntou as volantes dele com o Chico Ferreira e seguiram rumo a Angico. E eu fiquei numa ansiedade louca com uma filhinha de poucos dias de nascida. Passou o dia tão louco, sem notícias de Bezerra, sem notícias de Lampião, que estava perto ou longe. Quem chegaria primeiro, se Bezerra, se Lampião? Quando eu vi surgir no São Francisco um ponto escuro, aí todo mundo da cidade de Piranhas se reuniu para uma coisa ou outra que surgisse, né? Uns armados, outros desarmados. E fomos aguardar. Quando eu disse para um rapazinho que trabalhava para mim, Josias, eu disse: Josias, você vai lá para a margem do rio. Quando se aproximar a canoa, você diz quem é, para eu me preparar para receber. Se Bezerra, se Lampião. Meu coração não tinha lugar para ficar. Ora, meu coração batia lentamente. Eu me revestia de coragem. Outra hora, acabavam-se as forças e eu só via Lampião dentro de mim. Que imagem terrível de Lampião. Quando Josias volta, diz: Dona Círia, é o tenente Bezerra. E ele vem trazendo Lampião morto. Eu senti dentro de mim um mesclado de sentimentos. Alegria, pena de Lampião ter recebido uma morte que ele não esperava tão cedo, né? Quando Bezerra chegou, disse: minha filha, eu trouxe o cego morto. Ele chamava com Lampião o cego. E Lampião chamava Bezerra o cão coxo. Aí chegou a volante, um quadro trazendo cabeças dos cangaceiros. 11 cabeças e um corpo. O corpo era do soldado Adriano, que morreu no combate. Ele trouxe as cabeças porque era difícil transpor aquelas 11 cabeças
Ele tinha que trazer 11 corpos, mas eles cortaram as cabeças porque era difícil, muito difícil, quase impossível transportar de Angicos para a margem do São Francisco, para então marem a Canoas e trazerem para Piranhas. Foi terrível. Eu ainda hoje sinto a emoção de quando vi as cabeças. É difícil explicar, que é um sentimento tão profundo. Cruz colocada pelo coronel João Bezerra no local da morte dos 11 cangaceiros em Angicos, estado de Sergipe. Cira Brito Bezerra. Criatura nobre, fidalga, romântica, corajosa, sentimental, especial, menina trelosa, guerreira, sob olhar e proteção da padroeira, bela, conselheira, amiga e companheira, que ao ouvir seu coração, brigou, foi exemplar, mesmo diante do pânico, a tudo sobre enfrentar, por seu povo, por suas raízes, por seus parentes, sem tempo para pensar, precisou ser valente. Mulher forte, presente, destemida, determinada, amada, respeitada, admirada e marcada. Enfim, uma mulher que soube conquistar, que soube lutar e que, como sertaneja, soube guerrear. Anne Ranzan.